Então, Léo, mais uma vez, vamos discutir esse assunto. A gente está passando no meio de uma pandemia mundial, estamos enfrentando dificuldades no mundo todo. Hoje, só na Itália, morreram mais de 900 pessoas no dia de hoje, aumentando para quase 10 mil pessoas, 10 mil mortes na Itália, no número de mais de 80 mil pessoas que já foram infectados pelo Covid-19, né, que é o coronavírus. E a gente vê o mundo todo muito assustado. Agora os Estados Unidos têm crescido muito a pandemia lá. Aqui no Brasil também está crescendo bastante. E o povo está assustado, e principalmente o povo da Bíblia, o povo da igreja, o povo evangélico, faz muitas referências, né, aos textos bíblicos, ao Apocalipse, às profecias de Jesus em Mateus 24, em Lucas 21, que é o sermão escatológico. Então, basicamente, eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso, Léo, a respeito do tema do Apocalipse. Será que o Covid-19 é realmente o sinal do tempo? Acabou, a besta vai subir agora do mar, a gente vai ver o anticristo vindo na Terra, e aí os 4 cavaleiros do Apocalipse vão aparecer nas nuvens agora. O que tu acha disso aí? A gente tem, é comum agora na rede social, todo mundo lança os seus textos bíblicos, né? De fato, nós temos muitos textos bíblicos que falam e que apontam para questões, por exemplo, de fim dos tempos, de epidemias, né? E, tradicionalmente, o pessoal associa isso à leitura do livro de Apocalipse, né? Mas é importante de que muito disso é mais fruto do que a gente pode chamar do imaginário popular que se criou em torno desses textos, do que realmente a interpretação do texto, né? A gente tem uma tradição muito forte de apenas citar versículos, né? Que é salutar, guardar versículos bíblicos, mas que no caso desses textos que têm umas particularidades próprias de interpretação, que não são interpretações tão simples, né? Eu acho que todo mundo, quando lê um texto de Jesus que diz que deve-se amar uns aos outros, ninguém tem dificuldade de como se interpreta um texto desse. Mas no caso de textos ligados ao fim dos tempos, ligados à apocalíptica, a gente tem uma complexidade maior, e aí a gente acaba vendo muito do que eu posso chamar, do que eu estou chamando de imaginário popular, né? Coisas que estão sendo propagadas e que não correspondem ao que o texto quer tratar. Perfeito. Para dar início à nossa conversa, eu queria que você esclarecesse para mim, esclarecesse para quem está nos ouvindo, como no papel de um professor, a respeito da diferença que há da apocalíptica. Por quê? Qual é o tema que a gente vai trabalhar hoje? Apocalíptica, final dos tempos e outras tretas, outras questões mais. Porque a gente está trabalhando na internet, né? Então a gente vai trabalhar todas as tretas aí dos finais dos tempos. Eu queria que você fizesse essa diferenciação, principalmente para quem está participando. Qual a diferença da apocalíptica para o livro do Apocalipse, ou o livro da Revelação, como está no inglês? Geralmente, talvez as pessoas não estejam tão acostumadas com a expressão apocalíptica. Elas são mais acostumadas com Apocalipse e que elas ligam diretamente ao Apocalipse de João. Certo. Esse livro, no Novo Testamento, ele é um livro ímpar. Ele é diferente dos outros. Ele tem uma linguagem diferente. Por ele ser único no Novo Testamento, a gente tem um costume de pensar que não existe nenhum tipo de paralelo a esse livro na época dele. Só que o livro de Apocalipse, ele, na verdade, ele faz parte do que é chamado de um gênero literário. Perfeito. Ele é uma forma de escrever que as pessoas escreviam há um tempo atrás, mais precisamente aí, entre 200 antes de Cristo até 100 depois de Cristo, a gente tem uma série de livros que são classificados na sua forma de livros apocalípticos, chamada de literatura apocalíptica. Certo. Essa literatura apocalíptica é um conjunto de textos. Primeiro, isso começa principalmente com o judaísmo chamado de judaísmo tardio, e isso também vai acarretar em textos cristãos. O que a gente mais conhece, texto cristão, é o Apocalipse de João, mas a gente tem outros textos, até depois do Apocalipse de João,
que são classificados dentro dessa forma de escrever, né? E esses textos são importantes porque são textos que, mesmo os judaicos, sempre foram preservados pelos cristãos. Então, os cristãos sempre leram esses outros textos. Eu posso citar aqui, por exemplo, trechos do livro de Enoque, textos do livro de Baruque, de Quarto Esdras. Livros esses que os cristãos utilizaram e fizeram releituras desses textos e adaptaram à realidade da fé cristã. Então é comum você pegar textos do Quarto Esdras, em que fala lá do leão da tribo de Judá, e você tem que, nas anotações dos manuscritos cristãos, ele vai se dizer, olha, leão da tribo de Judá, esse é Jesus, esse é o Messias, né? Então esses textos, eles são um gênio de literatura revelatória. Ele tem uma estrutura narrativa, né? Então essa revelação é uma revelação que é dada por um receptor humano, né? E aí ele vai transformar isso em escrito. Isso geralmente é fruto de uma experiência visionária, né? Como, por exemplo, o autor do livro de Apocalipse. Ele é um visionário, ele teve uma visão, né? E a partir daí ele vai colocar isso no papel, né? E colocando isso no papel, ele vai obedecer uma forma, uma estrutura, uma série de características que essa literatura apocalíptica ela possui. Então, para quem só leu o Apocalipse, está acostumado com esse livro. Mas existem outros livros que têm uma linguagem muito semelhante e uma simbologia muito semelhante, né? Então, deixa eu te colocar algo aqui. Desculpa te interromper. Para a gente tentar comunicar aqui para quem está nos ouvindo, talvez seja a dúvida de alguns. Então, o que você está falando para a gente, Léo, é que quando as comunidades cristãs vão escrever seus evangelhos, ali Mateus, Marcos, Lucas, João, ou os textos do Novo Testamento, que vão apontar para o Antigo, o que está acontecendo ali? Já existe no imaginário popular dos cristãos uma escatologia, um pensamento sobre o final dos tempos. E eles bebem dessa fonte que não necessariamente está no cânon sagrado, é isso? Aí você tocou num elemento importante, né? Porque a gente está falando realmente de literatura extra-bíblica. E a gente tem também uma cultura de desprezo dessa literatura. Só que essa literatura, assim como os livros do Antigo Testamento, elas são pano de fundo para você entender o que os autores do Novo Testamento dizem. Perfeito. Então, por exemplo, vou citar um exemplo aqui. No Evangelho de Mateus vai dizer lá no discurso escatológico, em que os homens, na época de Noé, vai se mencionar, não se casam e não se relacionavam, né? Então, esse discurso, essa informação da época de Noé, ela não está diretamente no texto do Antigo Testamento, no texto de Gênesis, do dilúvio. Isso é uma releitura que é feita pelo texto do livro de Enoque. O livro de Enoque reconta esse acontecimento do dilúvio, né? E nessa releitura vai dizer de como a sociedade vivia. Então você tem um desenvolvimento de uma tradição que muitas vezes nós, leitores do texto bíblico, a gente só faz aquela leitura de acompanhar o texto do Antigo Testamento, mas esquece desse pano de fundo importante. Vale citar que o texto do Novo Testamento, até para quem está nos ouvindo aí, a carta de Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia, ele tem como base o livro de Enoque, que não está no cânon, não é isso? Exatamente, ele cita o texto de Enoque, e aí é justamente porque, para os destinatários da carta de Judas, esse texto era um texto importante. Você percebe que o texto de Judas, aquela mesma fala, ela é parecida com 2 Pedro. Só que para 2 Pedro, essa informação do texto de 1 Enoque é retirada. É retirada porque o pessoal, os destinatários de 2 Pedro, não contemplam, não abraçam aquela leitura feita do texto de Enoque. Vale a gente falar também, Léo, a princípio, né, até para a gente caminhar para a próxima pergunta, que esse pensamento escatológico, esse pensamento do final dos tempos, ele vem depois que há o retorno do cativeiro babilônico, né? Porque até então existia um pensamento de reino. Davi, Salomão, os reis, aí eles são levados cativos. Aí vem Babilônia, vem a Síria, vem a Pérsia. Aí quando eles são soltos e podem voltar para sua terra, eles trazem consigo, por exemplo, a influência dos persas, que é o sol da justiça.
Isso é uma influência persa ou egípcia. Os egípcios são a balança da justiça, né? O sol da justiça é persa. Então eles têm também eles ouvem outras tradições e trazem uma escatologia que vai perdurar até o Novo Testamento. É por aí? Sim, aí a gente precisa perceber de que toda vez que a gente fala de literatura apocalíptica, né, existe uma discussão de onde ela saiu. Né? Uma das linhas é essa que você mencionou. Ela saiu do contato com os persas, né, que tinham uma religião chamada até por alguns uma das primeiras religiões de salvação, que era o zoroastrismo. Então, alguns vão por esse caminho. Né? Só que, por causa da importância dos profetas do Antigo Testamento, alguns autores vão dizer que essa forma de escrita ela sai dos profetas, exatamente para dizer o seguinte, ó, isso não sai lá dos pagãos, vamos dizer assim, não sai dos estrangeiros, isso sai do próprio texto bíblico. Né? Então, para alguns, esse discurso apocalíptico sai dos persas. Para outro, ele vai beber mais de um desenvolvimento do discurso dos profetas. E aí entra uma questão importante que essa escatologia apocalíptica. Ela tem uma forma de ver o mundo, ela tem uma cosmovisão, uma forma de enxergar a realidade que é diferente da época antes do exílio. Antes do exílio, há uma preocupação de um teor mais político, um teor de querer resolver questões da história. Nacional, né? Tribal. É uma questão mais de se fixar num território, e agora a gente está falando de uma escatologia universal, né? Só para a gente continuar andando, Léo, quais eram as principais características dessa leitura apocalíptica? Quais eram as influências que ele tinha sobre isso? E isso é importante porque, se a gente for falar dessas características, a gente vai falar também, de certa forma, do livro de Apocalipse. Certo. Então, por exemplo, uma característica de textos apocalípticos são textos simbólicos. Ou seja, esses textos eles possuem uma simbologia na estrutura narrativa dele. Então aí a gente já está já está mexendo com uma coisa importante na leitura tradicional que as pessoas fazem do livro de Apocalipse. As pessoas fazem uma leitura ao pé da letra do livro de Apocalipse, literal. Literalista. Isso, literalista. E aí você tem que, na verdade, todo esse texto é simbólico. Todo mundo que está acostumado a ler o livro de Apocalipse, por exemplo, sabe da questão da numérica do texto. Né? Sabe que o 7 significa perfeição, sabe que o 6 é imperfeição, sabe que o 4 está ligado aos pontos cardeais. Né? Então, o texto tem uma simbologia na questão do número e tem uma simbologia também na questão dos personagens que são relatados no texto. Então, a questão da besta, a questão da Babilônia, tudo isso tem uma simbologia. E, então, por isso que a linguagem do texto ela é cifrada. Certo. Quem está lendo esse texto, quem pega esse texto, ele precisa de um código para poder entender esse texto. Então, se alguém pegasse esse texto e não soubesse esse código, ele só ia fazer a leitura do que está na superfície. Ele não ia entender. Né? Então, essa é uma primeira característica. Uma outra característica da literatura desses textos apocalípticos é que ele tem uma escatologia que é própria. E aí a gente pode perceber que esses textos, por exemplo, quando a pessoa faz uma leitura do livro de Apocalipse, o que vai redundar dessa leitura é que ele vai dizer assim, esse mundo não tem mais jeito, esse mundo já era. Ou seja, essa pessoa tem uma leitura pessimista do mundo. Isso é uma característica de textos apocalípticos. Né? Ele está fazendo um discurso de que esse mundo não tem mais conserto. Eu preciso de um mundo novo, de novos céus, de nova terra, para que as coisas possam acontecer debaixo da vontade de Cristo, ou debaixo da vontade de Deus. Então, é um texto que a gente pode chamar de determinista. Então, ele tem um certo determinismo, ele tem um pessimismo que vai se desenvolver no otimismo posterior, que é a vitória final. É um pessimismo que resulta em esperança. Isso. Então, por isso que aí a gente toca numa outra questão. Né?
que é uma incompreensão do livro de Apocalipse, né? As pessoas às vezes se orgulham, quem nunca ouviu alguém dizendo o seguinte, ó, poxa, eu me orgulho porque fulano se converteu, porque eu falei do livro de Apocalipse para ele, ele ficou cheio de medo, e aí ele aceitou Jesus. Então a pessoa tem essa imagem de que para falar do amor de Deus ele tem que causar medo nas pessoas. Só que, na verdade, esse tipo de texto, ele é um texto para trazer esperança para um grupo. Então, esse grupo, quando lê, ele vai perseverar na fé, ele vai se manter fiel, porque a vitória de Deus vem. Legal. Então, por isso que, quando eu estou lendo o texto e não entendo essa lógica, essas características, eu estou lendo o texto de uma forma errada. Eu estou buscando coisas no texto que o texto não quer me passar. Então, o texto tem essa característica. Esse texto também tem uma outra característica, que é a ênfase nas visões. São textos em que, e essas visões, elas sempre vão pedir, primeiro que essas visões têm uma característica, elas têm umas imagens grotescas. Isso, espantosas, algumas imagens, isso, sempre quase mitológicas, o adversário ou não? tem elementos mitológicos. Essas simbologias, elas sempre pintam o adversário nesses tons grotescos, nesses tons bizarros, vamos dizer assim. Então é uma característica desse tipo de escrito. E aí você tem que nessas visões, sempre o visionário ele tem dificuldade de decifrar essa visão por si só. Aí ele precisa do que é chamado de um mediador, de um anjo intérprete. Então sempre vai ter alguém que vai acompanhar esse personagem ou vai trazer o significado daquilo que ele viu. Então, isso é uma característica desse tipo de texto, porque ele vai fazer uma simbologia e vai fazer vai trazer aspectos visionários que são decifrados por um anjo mediador, ou um anjo explicador, como alguns chamam. Perfeito. Deixa eu te perguntar, ainda há pouco a gente falou aqui, Léo, sobre os profetas. Quando a gente conversou a respeito da influência, e eu até citei, né, a influência dos persas, com a questão do sol da justiça, os egípcios com a balança da justiça. Então os judeus eles estão vivendo no meio daquilo ali. Só que você esclareceu e pontuou muito bem que eles não só beberam dessa fonte ou participaram desse momento histórico, mas eles tinham um outro contexto, que era o profetismo de Israel. Que para quem está nos ouvindo, o que é o profetismo de Israel? São os profetas da Antiga Aliança. Você tem desde Elias até todos os que estão lá registrados, que Elias ainda está mais ali para os reinos, né? Mas após o cativeiro, o período do cativeiro, Jeremias, Isaías, e aí os posteriores, Ageu, Zacarias, você tem todo um profetismo. Você tem Amós, Obadias, você tem Oséias, que viveu um drama. Então nós temos um profetismo em Israel, que também tem sinais escatológicos. Esses textos do profetismo de Israel são textos da Apocalipse, da Apocalíptica também? Bem, aí a gente precisa fazer uma distinção, né? Primeiro, quando a gente fala dos profetas, a gente fala que o profeta, ele desenvolve um discurso que é uma profecia. A gente chama comumente de profecia, de oráculo, de sentença. Por causa da nossa tradição cristã, a gente tem um costume de pensar no profeta como alguém que traz um discurso que vai ter uma aplicabilidade para daqui a 2000 anos. Certo. A gente entende profecia como uma coisa para anos muito distantes, 1000 anos depois. Mas os profetas, o discurso dos profetas é um discurso que está envolvendo o tempo dele. O profeta, por exemplo, uma das características dos profetas é que eles são críticos sociais. Então, se você pegar lá o Isaías, se você pegar o Miqueias, né, o que ele está dizendo, ele está fazendo críticas severas ao rei. Por isso que a gente pode dizer que profeta mesmo do tempo bíblico morre cedo, porque critica a autoridade. Né? Então você ele vai na ferida. Isso, você tem que o profeta entra lá na frente do rei, como o profeta Jeremias, e vai fazer críticas ferrenhas, né, a gente pode até dizer, ao plano de governo do rei. Né, que, por exemplo,
citando o profeta Jeremias, né, ele faz uma crítica, e o discurso do Jeremias durante um período é que ele tem que se render à Babilônia, por exemplo. Então a proposta dele é essa. Se você for pegar o Isaías, o discurso de Isaías é diferente. O discurso de Isaías vai dizer, não peça ajuda a ninguém e confia no Senhor. Lá no Isaías capítulo 7 e 8. Então o profeta, ele faz um discurso, ele é visionário no sentido de ver os acontecimentos, mas ele diz que Deus vai resolver aquele momento histórico. Entendi. Deus vai entrar naquele momento histórico e vai consertar aquilo. Naquele contexto. Agora, naquele contexto. Então, por exemplo, se a gente for pegar o famoso texto de Ezequiel 37, do Vale dos Ossos Secos, aquele texto todo, até depois lá o versículo 15, esse texto ele está falando de uma restauração do povo, uma restauração política do povo. O povo vai voltar, e Judá e Israel vão ser reunidos de novo no seu reino. Então, o discurso é que Deus não está contra a história, mas ele está guiando, ele está corrigindo os acontecimentos da história do povo. Então, essa é a leitura dos profetas. Então, eles têm uma escatologia. Agora, a escatologia que se desenvolve na apocalíptica, ela já é diferente. Ela já tem um contexto de resignação histórica. Ela já tem uma leitura, né, de que esse mundo, ele não tem nada mais para me trazer, nada mais para contribuir, e só Deus pode julgá-lo negativamente, pode instaurar uma nova ordem, um novo momento. Trabalha Então, para o além, né? Isso. Então, enquanto alguns vão dizer assim, enquanto o profeta vai dizer, isso vai se resolver daqui para frente, mais para frente isso vai se resolver, né? O discurso apocalíptico vai dizer o seguinte, não, isso vai se resolver no novo éon, na nova era, né? Não no sentido de nova era, nesses sentidos que você tem mais moderno, mas no sentido de um novo mundo que vai se inaugurar. Então essa é a diferença. Então por isso que quando uma pessoa na rua, ela vai dizer assim, esse mundo não tem mais jeito não. Essa pessoa está fazendo um discurso apocalíptico, né, desses textos. Perfeito. De que o mundo é incorrigível e eu preciso de uma outra realidade. Legal. Para a gente andar aqui, porque a gente já está aí batendo papo há 30 minutos, a gente tem que dar uma corridinha aqui com alguns tempos. Por que, Léo, a gente precisa entender melhor, por que dizem que o livro propriamente do Apocalipse, da Revelação, ele é tão difícil de interpretação? Porque existem linhas, né, entendimentos, e qual a dificuldade de se entender esse texto? Bem, essa dificuldade, ela vem do primeiro caminho. Até muito tempo atrás, não se tinha um desenvolvimento muito grande do que eu denominei de gênero literário apocalíptica. Certo. Geralmente, os estudiosos bíblicos sempre se concentraram mais nos livros da Bíblia e desprezaram esses outros livros. Então, por exemplo, o livro de Apocalipse sempre foi lido como uma profecia. Ele não deixa de ser uma profecia. Realmente, o autor de Apocalipse diz que as palavras dele é uma palavra profética, mas é uma palavra profética nesse sentido escatológico, com essas características escatológicas. Certo. Então, a dificuldade que vem é que as pessoas, ao longo do tempo, foram lendo esse texto, né, e como elas não fizeram essa busca do passado do texto, quando elas não foram no seu contexto histórico, elas foram pegando a linguagem simbólica e atribuindo a determinados momentos ou determinados fatos históricos. Então, por isso, estudar o livro de Apocalipse hoje é você estudar uma história da interpretação que mostra que, por exemplo, na época lá da peste bubônica, o livro de Apocalipse foi lido. O livro foi interpretado, isso daqui é o Apocalipse. Então, se você pegar em cada momento da história, esse livro foi utilizado, né, nessa associação, né, das profecias do Apocalipse com as questões contemporâneas, o que muitos vão chamar isso de historicismo. Então, por isso que se inaugurou um monte de formas de interpretação do livro. Certo. E essas formas, elas acabaram confundindo as pessoas, e aí por isso que a gente tem que as pessoas encontram dificuldade na leitura do texto. E primeiro elas deveriam ir, né, no contexto do livro, entender
que esse tipo de literatura tem um propósito específico quando foi escrito, e a partir daí fazer o que a gente faz e que deve sempre fazer quando usa o texto bíblico. Atualizar o texto bíblico para a nossa realidade, para o nosso contexto. Quando a gente não faz esse caminho lá para trás, a gente comete equívocos aí na leitura do texto. Eu tenho, por exemplo, você está falando aí, eu estava lembrando aqui, Léo, eu tenho um livro que meu avô deixou para mim, está ali, está junto com a teologia lá no cantão. Agonia do Grande Planeta Terra. Já ouviu falar desse livro? Ele é da década de 60 e 70. Ele é um livro ocidental, norte-americano, e ele vai trabalhar as categorias das profecias bíblicas ligando ao comunismo da Rússia, ao comunismo soviético, algo que já caiu para a nossa realidade hoje, algo que já não faz mais parte do nosso contexto histórico. Então você veja, há de se tomar um cuidado na hora de se entender um texto apocalíptico. É como você disse, ele foi escrito por uma determinada... Apesar de ser um texto de esperança para o além, ele está dentro de um contexto histórico, a escrita dele, ou não? Isso, ele está dentro do contexto histórico. Eu não queria nem usar essa palavra, mas por causa da conotação política dela, mas ele é um texto de resistência. Essa palavra está muito negativa, né, dentro dessas discussões, né? Porque o grupo que está... O texto é escrito num contexto de perseguição. Né? Então, o grupo que está lendo esse texto, ele tem que resistir, né, a um sistema que está sendo propagado, está sendo desenvolvido, né? E que o texto é escrito para dizer que esse sistema vai cair, que esse sistema vai ruir. Então, por isso que seria o romano? Que seria o romano, no caso a igreja perseguida por Roma? Isso, a leitura que faz, ou que o livro de Apocalipse, ligado à época de Domiciano, ou ele é um texto de uma perseguição, ou ele é um texto em que esse João ele está preparando para o desenvolvimento de uma perseguição que se aproxima. Já que você não tem dados suficientes para dizer que na época do Domiciano houve uma perseguição aos cristãos. Mais posterior, né? Isso, você tem que o Domiciano ele perseguiu alguns intelectuais, e aí por isso que se tem a ligação de que esse João, o visionário do livro de Apocalipse, ele é alguém que está dentro desse grupo, e que por isso foi exilado na ilha de Patmos. Então, esse texto... E há outros imperadores romanos que eles são muito piores e eles vão perdurar ali o século I, o século II, e eles vão tentar e perseguir os cristãos muito piores, né, do que Domiciano. Sim, e aí no caso do livro de Apocalipse você tem uma numerologia, o do 666, né, que está ligado a Nero. Exatamente aquela ideia de que o Nero fez uma perseguição local que se tornou um paradigma da perseguição contra os cristãos. Né? Então, por isso que se desenvolveu essa ideia do Nero redivivo. Né? E aí o autor usa essa linguagem cifrada para falar desse símbolo ou desse modelo de perseguição aos cristãos. Né? Então, por isso que o texto tem essa simbologia que tem que se entender, por exemplo, quem é a besta que emerge do mar, que emerge da terra. Né? Então, cheio de besta, né, Léo? Tem várias bestas, ainda hoje. E aí você tem que isso tem, esse tipo de leitura precisa ser feita para poder entender aí a lógica do texto. Né? Então a pergunta, Léo, que a gente precisa fazer é a seguinte: alguém que está nos ouvindo agora, ou vai nos ouvir depois, a gente precisa pensar o seguinte: ok, o escritor está num contexto histórico de perseguição pelos romanos, ele está escrevendo um texto ali de resistência, de esperança escatológica, ele está sendo influenciado pelo seu tempo para escrever isso. Há uma esperança em Deus, que é o mesmo Deus nosso, ok, tudo isso. Só que o livro do Apocalipse, ele é para nós hoje como igreja? Aí é uma coisa importante que faz parte de todo o Novo Testamento. Nós lemos os textos bíblicos com a convicção de que esses textos não estão presos no passado. Né? Perfeito. De que esses textos eles falam as realidades e as necessidades do homem moderno. Perfeito. Porque as necessidades continuam sendo as mesmas. Então, por isso, que o que não pode acontecer é nós fazermos o que a gente pode chamar de colagem do texto. O que é colagem? É quando eu pego o texto sem essa interpretação histórica, cultural, e já colo a minha realidade. E aí é o que faz surgir
o que a gente vê muitas vezes na internet nessas leituras literalistas do texto bíblico, né? Que saem colando textos, porque se você for utilizar, você pega texto bíblico e você cola nas mais diferentes situações. Você faz o texto dizer o que você quiser. O que eu quiser. Exatamente. É o que o pessoal aí chama comumente, né, da exegese, né? Na verdade, eu já tenho uma ideia e quero que o texto se encaixe nessa ideia. Perfeito. Então, o livro de Apocalipse, ele é um livro simbólico que fala ao homem de hoje, que fala da vitória de Deus através do Cordeiro, né? O centro dessa vitória é o acontecimento pascal, né? É a morte e a ressurreição de Cristo. Legal. Então, por isso que esse texto, quando ele é lido, ele tem que ser lido dentro dessa ótica. A chave de leitura dele é a vitória do Cordeiro. É a ressurreição. É a ressurreição. Então, por isso que o texto, para que ele possa ser lido, ele tem que ser lido dentro dessa ótica, né? Para que todo mundo que leia, seja no passado, seja hoje, entenda que o Cristo venceu. Né? Legal. E de que por mais que as situações possam ser situações que trazem uma imagem de um caos, de falta de controle, o que o livro de Apocalipse mostra a partir do capítulo 4? Né? A partir do capítulo 4, ele é convidado a subir aos céus. E aí ele tem uma visão, né, dos acontecimentos dentro de um outro plano. Né? E de que a partir de lá está tudo sob o controle. Então, é essa leitura que deve inspirar os cristãos ao longo dos tempos. Entendi. A leitura de que, por mais que a gente ache que as situações estão sem controle, né, você tem um controle de Deus que está conduzindo a história, Na história. E que está julgando os acontecimentos aí de acordo com seus propósitos. Perfeito. Léo, vou só, antes da gente continuar aqui na nossa pauta, ler algumas perguntas aqui que o pessoal está mandando. O Fernando mandou uma pergunta aqui muito interessante. Deixa eu tentar puxar aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu tentar puxar aqui. Ó, é certo afirmar que a apocalíptica bíblica é uma narrativa da realidade existencial que dá a história e que nela ecoa, que se dá na história e nela ecoa? É uma narrativa da existência das pessoas ali e ecoa pela história? Sim, sim, porque essas realidades, elas são repetíveis, né? Então, como a gente falou, o contexto do livro de Apocalipse, ele é um contexto próprio, mas é um contexto que se repete na história dos cristãos. Então, por exemplo, quando a gente fala até mesmo do contexto de perseguição, embora a gente não conheça muito aqui, o nosso contexto da forma como era no mundo antigo, você tem realidades cristãs que, quando leem esse texto, eles se apropriam mais desse texto do que nós, porque não faz parte tanto da nossa realidade, como você tem em alguns países aí. Legal. Então, quando alguém faz a leitura lá do texto de ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida, que está presente nas cartas, essa pessoa tem uma percepção diferente de quem não vive esse tipo de realidade. Beleza. Voltando aqui para a nossa pauta, daqui a pouco a gente lê mais algumas perguntas aí. Então, Léo, dentro disso tudo que a gente está conversando a respeito do pensamento da apocalíptica, o pensamento do final dos tempos, o livro do Apocalipse que ecoou na história, a gente pode pensar que o reino de Jesus, que ele é anunciado nos evangelhos pelo Messias, tem alguma relação com essa apocalíptica? Porque você falou que a partir do capítulo 4 ele sobe aos céus e vê que Deus está no controle. Isso tem correlação com o reino de Deus lá dos evangelhos? O discurso do reino de Deus apresentado por Jesus nos evangelhos, ele tem elementos apocalípticos por detrás dele. Então, o discurso de Jesus, se a gente for pegar dentro do evangelho de Marcos, por exemplo, ele é um discurso que contempla um desenvolvimento futuro. O texto vai dizer que o reino de Deus ele já se faz realidade na atuação de Jesus, mas ele vai ter um desenvolvimento futuro daquilo que a gente conhece tradicionalmente como o já e o ainda não. Né? Se fala do futuro e ainda ao mesmo tempo se fala do presente. Agora, o interessante é que o discurso que Jesus faz do reino de Deus, geralmente quando a gente fala de reino de Deus, a gente entende essa expressão num sentido espiritual. Né? E mais se coloca isso no sentido de uma vida eterna. Mas, na verdade, o reino de Deus, anunciado por Jesus nos evangelhos,
tem conotações econômicas, políticas, sociais. Ele não está desencarnado da realidade do mundo, né? Então, por isso que no discurso de Jesus ele vai ter preocupação com os endividados, como ele vai mencionar nas parábolas, né? Por isso que lá no texto de Lucas ele vai dizer bem-aventurado os pobres, porque dele será o reino dos céus. É Então, existencial. isso, o discurso de Jesus no texto de Lucas, ele está dizendo que é bem-aventurado os pobres porque haverá uma intervenção de Deus nessa situação, né? Que é diferente Amém. daquela fala do Mateus, né? O Mateus diz, bem-aventurado os humildes de espírito, que ele já transforma não os humildes ou os pobres de espírito, não no sentido social, mas no sentido metafórico daquele que se curva diante de Deus, né? Então, a gente não pode fazer a leitura do reino de Deus sem desassociá-lo, sem pensar nesse contexto apocalíptico, né, de que Jesus está olhando para uma realidade, para uma nova ordem que já começa na sua atuação e que essa atuação ela continua no trabalho da igreja. Então, por isso que é interessante que no Evangelho de Lucas, quando se fala do reino de Deus, essa expressão ela vai sumindo e ela vai se transformando em alguns sinônimos, como misericórdia, por exemplo, né? Então, o texto vai mostrando, e que depois essas ações vão acontecendo na Igreja do Atos dos Apóstolos, que continua o programa de Jesus anunciado na sinagoga de Nazaré, que é cuidar lá o tempo da visitação de Deus, quando ele cita o texto de Isaías. Então, por isso que alguns autores costumam dizer, embora até um pouco de forma exagerada, mas que tem um certo sentido, de que a apocalíptica é a mãe de toda a teologia cristã. Porque os textos do Novo Testamento eles estão permeados dessa expectativa, né? A ética do Novo Testamento, de se você se conservar irrepreensível por causa da vinda do nosso Senhor, ela é uma ética que é movida pela ideia da vinda. Então, a gente pode dizer que no Novo Testamento, a vinda, né, essa consumação, ela move o agir dos seguidores de Jesus. E eu vou ter que concordar com isso e confesso para você que sou inclinado a essa tendência também. Porque quando nós lemos, Léo, todo o Novo Testamento, nós vemos as parábolas de Jesus, nós vemos as cartas paulinas, a gente sempre vê neles uma esperança, como, por exemplo, para quem está nos escutando, a questão do Atos dos Apóstolos, Léo. Existia neles uma pressa escatológica, como, por exemplo, quando eles chegam na cidade dos Tessalonicenses. Quando eles chegam na cidade dos Tessalonicenses, a Bíblia diz em Atos que eles viraram a cidade de cabeça para baixo. Nos Bereanos eles pregavam. Em Filipos eles instituíram uma igreja que ela vai perdurar. Então a gente vê, Léo, que existe uma pressa neles em se pregar o evangelho, em se ensinar o evangelho de Cristo, porque ele vai voltar para o agora. Só para eu encerrar e para passar para você, a gente observa isso não somente em Atos, mas nas duas cartas aos Tessalonicenses. Na primeira carta, no capítulo 5, e na segunda carta, no capítulo 3, aonde existe o texto que fala do arrebatamento. Que por vezes a gente linka o arrebatamento, para quem está nos ouvindo, a gente linka o arrebatamento com os evangelhos e ele não aparece. Fala da segunda vinda. A gente linka o arrebatamento com o Apocalipse e ele não aparece. Ele fala de outro tipo de escatologia. A palavra arrebatamento, som de trombetas, o anjo que vai tocar as trombetas, eles aparecem aos Tessalonicenses. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, e ele ainda fala do espírito do anticristo, que há um entendimento teológico, que eram os imperadores da época. Há outros que entendem que vai ser um anticristo que vai se levantar. Só para resumir. Então a gente vê nas cartas paulinas, em Atos dos Apóstolos e nos evangelhos, como você citou, uma prece escatológica, um apontamento para o reino futuro de Cristo, não é isso? Não, e esse texto de 1 Tessalonicenses, do rapto, do arrebatamento, né, ele é um texto que bebe dessa tradição apocalíptica, por isso que a gente pode falar que aquilo que eu citei, de que você tem isso dentro do Novo Testamento como um todo. Esse texto, quando fala do rapto, né, do sequestro, como a gente pode dizer assim,
ele é um texto que bebe de uma tradição apocalíptica de que os eleitos de Deus são tomados por Deus, como lá o Enoque. Né? O Enoque. Lá. Exatamente. Então, bebe dessa tradição. Mas é um texto interessante porque a preocupação de Paulo em 1 Tessalonicenses 4 não é desenvolver uma teologia. A preocupação dele aparece no final do texto, quando ele diz assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Ou seja, a preocupação dele é pastoral. Né? Ele está preocupado em desenvolver uma... Tanto que aquela carta, quando lida na comunidade, alguém poderia dizer assim: mas como é que é? O que acontece com o corpo? Mas quando a gente sobe, como é que vai ser? Tá. Deixa eu só te cortar aqui, Léo. Em consolar. Né? E isso que você está falando é especial demais para quem está conversando com a gente. Porque o arrebatamento ele está em conexão com uma resposta de Paulo à comunidade dos Tessalonicenses. Porque a carta foi escrita mais ou menos, se eu estiver errado, você me corrija. Foi escrita mais ou menos pelo volta dos anos 50 até os 60. Já se passaram ali mais ou menos 20 a 30 anos que Jesus foi assunto aos céus. E os irmãos da comunidade, eles começam a morrer. Eles começam a falecer. Então há uma pergunta no meio da igreja de Tessalônica. O que vai acontecer com aqueles que morreram? E aí Paulo escreve isso está no texto. Ele fala: estou escrevendo isso para que vocês não fiquem confusos, para que vocês não fiquem se perguntando, porque primeiro eles que morreram ressuscitarão, depois nós o que estamos... Então ele se coloca dentro da história. Depois nós, os que estamos vivos, iremos encontrar com eles nas nuvens. Então há uma esperança escatológica e no sentido que você falou, no sentido pastoral, esse rapto, o arrebatamento, a retirada dos cristãos, que tem muita conexão com Filipe em Atos, né? O rapto de Filipe para encontrar o etíope, é uma conexão pastoral de Paulo para acalmar os ânimos daqueles que estavam morrendo ou que estavam vendo seus queridos morrendo e Jesus não tinha voltado, certo? Isso. E 1 Tessalonicenses é o documento mais antigo do Novo Testamento, segundo alguns autores. Alguns datam entre 49 a 50 depois de Cristo. Né? Há uma disputa aí com Gálatas, mas geralmente os autores colocam 1 Tessalonicenses como o texto mais antigo. E aí por isso que vão dizer, os textos mais antigos, né, são aqueles que têm essa ênfase na escatologia. Tanto que o Paulo de Tessalonicenses é muito prático. Legal. É muito missionário, entendeu? Essa preocupação de ajudar as comunidades a entenderem. Exatamente. Beleza, vamos adiantar aqui. Muito legal esse papo, Léo. Pessoal, olha só. A gente já está falando há 50 minutos e o papo aqui está muito bom. Se a gente terminar essa live e a gente não conseguir fechar, eu vou abrir logo em seguida uma live. A gente volta todo mundo, o Léo manda o convite e a gente continua, porque a gente tem 1 hora, Léo. Mas a gente pode abrir logo uma em seguida. Tá bom, pessoal? A gente tem aí 30 seguidores agora, 31, 32. Pessoal, o papo tá muito legal. A gente tá falando pra caramba aqui de teologia, de escatologia. O Léo é um professor, foi meu professor de vários amigos meus e um cara super gente boa. Por falar nisso, Léo, já que a gente tá dando esse intervalo aqui pra tu beber uma aguinha, qualquer dia tem que ir lá na PIB de Vista Alegre, hein, cara? Já passar esse corona aí. Te levar lá para falar com a gente. É verdade. Tive lá na sua ordenação, né? Foi lá. Fui lá. Nesse momento ímpar aí. Já faz quanto tempo já? Rapaz, já vão fazer 2 anos esse ano. 2 anos? Passa muito rápido. Passa muito rápido mesmo. Passa muito rápido. Vamos lá. Tinha que ser só uma semana desse tema, a Thaís perguntou. Então eu vou mandar online. Léo, tu aceita aí uma parte 2 qualquer dia, semana que vem, na outra? A gente pode acertar um dia aí pra gente fazer uma parte 2 aí. Beleza. Tudo bem. Pessoal, olha só, por que eu tô pedindo? Porque o Léo, ele é professor, ele vive disso. Então ele tá cedendo aqui o conhecimento dele pra gente, uma gentileza. Eu sou até grato a você, Léo, por sua gentileza. Vamos lá. A gente falou a respeito do reino de Deus. Bem, a gente tem que começar a conversar na parte final, né? A data da vinda de Jesus. Jesus falou em vida que ele não tinha nenhuma data, né? Que ele mesmo não sabia de nenhuma data. Existe aí alguma forma de datar, de se entender quando Jesus vai chegar? Jesus vai chegar tal. Quando todo mundo souber do Evangelho,
Jesus voltou. Existe como saber isso, Léo? E isso é o que move alguns grupos que fazem leitura literal do texto bíblico, né? Porque esses grupos vão fazer essas associações que eu mencionei de historicismo, de tentar ligar certas profecias a acontecimentos chaves da história, né? E aí, como consequência disso, esses grupos vão fazer propostas de data ou de vinda de Jesus. Então, Certo. isso se desenvolve, nasce de uma forma muito forte no contexto das guerras civis norte-americanas, né, em que você tem um desenvolvimento dessa forma de pensamento, né, e que essas leituras vão sendo feitas e sempre vão acarretar em alguma proposta de data. Como essas propostas de datas, ao longo do tempo, elas falharam, né? Sempre houve aquilo que o pessoal fala de releitura. Não, voltou, mas não voltou para todo mundo ver, né? Então, esses grupos, muitos deles se dissiparam, mas eles acabaram fazendo releituras que mantiveram as pessoas por detrás. Então, quem lê, por exemplo, histórias de alguns grupos, né? Acho que a gente pode citar o início do que a gente chama da Igreja Adventista do Sétimo Dia, está muito ligado a esse tipo de procura de datação, né? Não necessariamente só da data, mas tem gente que já chegou a dizer assim, não, a gente não pode, como Jesus disse que a gente não pode saber o dia e a hora, mas a gente pode saber o ano, né? O cara vai dizer, então o ano vai ser esse. Então as pessoas dentro dessas leituras literais acabaram fazendo essas propostas, mas o próprio texto bíblico vai dizer que a nossa tarefa é se manter pronto para a vinda, né? Volta, Agora, né? essas tentativas, elas acabam indo além do propósito desses textos de caráter simbólico. A gente não consegue datar, então. A gente não consegue datar, né? Perfeito. A gente vê alguns desdobramentos, mas isso não cabe a nós. Pode concluir. Não, o que cabe a nós é sermos testemunhas. Enquanto o tempo da igreja é o tempo de ser testemunha. Uhum. Quanto aos textos, Léo, de Mateus 24, e eu trouxe até um texto aqui para ler para você, a gente tem Mateus 24 e Lucas 21. Lucas 21, ele vai dizer, quando vocês ouvirem, no versículo 9 até o 11 ali, quando vocês ouvirem de guerras, tumultos, assuntos e todo tipo de coisas, está perto do fim, mas ainda não é. Aí no versículo 11 ele vai falar, haverá grandes terremotos em várias partes, como fome e peste, e aparecerão fenômenos super espantosos nos céus. Isso em Lucas 21, 24. Em Mateus 21, 11, desculpa. Em Mateus 24, existe um texto que tem como tema a grande tribulação. Vale para quem está nos ouvindo aí. Não é bíblico essas temáticas, né? Isso é posteriori. Isso é colocado depois para dividir. E ele fala aqui que, sobre o final dos tempos, ele fala que se levantaria muitos falsos profetas, mas eu queria destacar um texto que é 24:15. Quando vires estabelecer no lugar santo a abominação e a desolação que foi predita pelo profeta Daniel, em Daniel 9:27, o leitor entenda bem. Então fujam da Judéia, e aí ele começa a mandar fugir ali da região de Jerusalém. E ele fala que ali naquele período haveria muitas guerras. Essas pestes, estas guerras, essas profecias que Jesus falou em Mateus 24 e Lucas 21, servem para o futuro ou apenas se referiam a Jerusalém no período bíblico? Se formos pensar a partir do caminho da teologia bíblica, que procura entender o texto na sua época, né, esses dois textos são similares, né, são semelhantes, né, mas eles possuem diferenças significativas. Né? Essas diferenças significativas estão ligadas ao propósito pelo qual o texto foi escrito. Então, por exemplo, quando a gente pensa no Evangelho de Lucas, vocês leu aí o texto capítulo 21, o autor vai mencionar de que está chegando o fim, mas ainda não é o fim. Né? O texto aí que você leu menciona isso. Né? O Lucas tem essa preocupação nesse discurso exatamente pelo fato de que ele é escrito junto com Atos dos Apóstolos. Então, por que ainda não é o fim?
Porque existe um outro tempo, o tempo da igreja, né? Inaugurado pela fala de Atos Muito bom, 1:8. Léo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha. Eu gosto daquele texto do capítulo 1 de Atos, que é quando os anjos mencionam, varões galileus, por que vocês estão olhando aí para o alto? Né? E o texto está dizendo, não olha para o alto. O tempo agora é de ser testemunha. Né? Então, a obra lucana, ela tem essa preocupação de fazer com que os seus leitores não fiquem olhando muito para o alto, para o final dos tempos. Ela tem mais uma preocupação de fazer com que eles testemunhem o Cristo ressurreto. A grande comissão. Isso, a grande comissão. Não é à toa que Lucas tem lá o envio dos 70 também. Agora, o texto de Mateus, ele já é um texto que pega muito dessa preocupação com os judeus incrédulos, os judeus que não creram em Cristo como Messias. Então, o discurso dele do capítulo 24, do capítulo 25, ele tem uma linguagem mais dura, né, no seu conjunto, para trazer um juízo sobre os judeus que não creram em Jesus e foram na onda dos fariseus, né, que são cegos que guiam outros cegos. Então, por isso que o texto de Mateus, ele tem essa preocupação de dizer o seguinte, o juízo vai vir, né? O que por isso que esses textos estão situados, eles são lidos dentro do panorama do que acontece em 70, que é a destruição da cidade do Templo de Jerusalém. Então, quando o autor de Mateus cita o texto de Daniel, que você mencionou, o que ele está percebendo? O autor do texto de Mateus está fazendo uma releitura do que aconteceu na época do texto de Daniel. Na época do texto de Daniel, houve uma profanação das coisas de Deus. E aí ele está falando, agora, na minha época, né, o anúncio de Jesus lá de Mateus 24, está vendo que uma outra profanação está acontecendo às coisas de Deus. E por isso o juízo vem. Entendi. Então, esse texto, ele é um texto do passado, mas que aponta também para a possibilidade de que muitas vezes o juízo pode vir exatamente pelo povo ter confiado em quem não deveria ter confiado, os fariseus. Exatamente porque o texto vai dizer que os fariseus são um exemplo de hipócritas, de religiosos hipócritas. É a grande crítica de Jesus nesse texto, né? Então, esse texto ele se torna importante exatamente nesse tipo de observação, né, da ideia do juízo. A Bíblia não despreza a ideia de um juízo que vem, e no caso esse juízo vem sobre aqueles que são hipócritas, que fazem uma representação, né? Agora, como você mencionou, o fato de algumas Bíblias trazerem a leitura desse texto como uma grande tribulação, ela está obedecendo a um dos muitos esquemas teológicos, né? Legal. Melhor dizendo, esquemas escatológicos, né? Que é aquela tentativa que alguns grupos cristãos têm de poder reconstruir os últimos momentos da humanidade, né? Então você tem aquela ideia de dar um passo a passo, né, que vem também dessa leitura literal e da associação de vários textos, né? E nessa associação de vários textos, cada um monta um esquema de como serão esses últimos acontecimentos. Uma interpretação, né? Uma interpretação, que nasce as escolas escatológicas, que a gente sempre tem contato com elas quando lida com a teologia, né? Perfeito. Léo, por falar em escola escatológica, para a gente ir fechando os nossos temas aqui no Brasil a gente foi influenciado por demais por uma escola escatológica que se chama o dispensacionalismo. Sempre que a gente vai falar de escatologia, de apocalíptica, final dos tempos, o Apocalipse de João, a gente já tem um olhar pré-determinado que é o olhar dispensacionalista. E aí a gente já interpreta os textos a partir do quê? A besta que subiu do mar é o anticristo que vai se levantar para governar o mundo. A besta que subiu da terra é o falso profeta. E aí a batalha do Armagedon, as 12, os 4... Então a gente vai interpretando sempre a partir do dispensacionalismo. Eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho que corrente é essa, quais suas origens e como a gente pode transcender a ela, né? Não ficar refém. Isso é muito forte no nosso contexto, porque a gente bebe bastante da teologia norte-americana, né?
Isso nasce no contexto norte-americano, isso nasce por volta do século XIX, né? E essa leitura vem de um pastor, chamado de Joe Nelson Darby, né? Que ele desenvolve o que ele chama de dispensações. E aí, nessas dispensações, ele desenvolve um esquema escatológico a partir de uma leitura literal. E essa leitura está muito presente no nosso contexto por causa de uma Bíblia que serviu para comentar esses textos dessa maneira, que é a Bíblia Scofield, né? E que depois, essa Bíblia se tornou tão popular nesse contexto, que algumas pessoas até na época sabiam mais o que a nota de rodapé trazia do que o texto bíblico trazia, né? De tanto que lia as notas de rodapé que explicavam esses muitos esquemas. E isso se propagou ainda mais por causa de uma obra muito importante, que é a obra do Tim LaHaye, Deixados para Trás, que virou filme, né? E esse esquema foi encenado várias vezes. E aí entrou como se fosse a única interpretação do texto. Então todo mundo conhece, todo mundo que entra no contexto evangélico acaba indo para esse caminho de interpretação e desconhece essas outras leituras. Geralmente, quando a gente fala assim, como eu mencionei, o texto é simbólico. Aí a pessoa pensa assim, se é simbólico não é real, né? As pessoas têm essa associação, né, de que só porque eu falei que é simbólico, está se negando o texto todo, né? Eu lembro que uma vez uma pessoa me indagou falando, não, eu preciso que o texto seja real, exatamente para que eu possa me identificar com ele. Mas, na verdade, os autores são reais, os autores que escreveram, deixaram a mensagem, são reais, né? Então, esse tipo de corrente, que faz uma leitura literal da Bíblia, é o que está por detrás do nosso contexto protestante, né? E é por isso que as pessoas têm uma certa dificuldade quando vem uma outra leitura do texto bíblico. Quando essa leitura, por exemplo, do livro de Apocalipse, tem essa observação política a respeito da crítica à figura do imperador da época, né? Então, reconheço que é realmente difícil, né, retirar esse esquema, mas a leitura de boas obras teológicas, porque a gente tem um mundo de teologia que se desenvolveu em torno disso, nos ajuda a perceber que essa maneira acaba não respeitando o texto apocalíptico, o texto do livro de Apocalipse. Vale ressaltar, dentro disso que você está falando, Léo, que você citou Scofield, e ele também é o autor, além da Bíblia, que ele trabalha a escatologia a partir do dispensacionalismo, ele também é autor de um livro que se chama Os Fundamentos, que eram mais ou menos 12 fundamentos. E daí vem a nossa base, fundamentalistas. Quando a gente diz que alguém é um fundamentalista bíblico, é porque ele parte do princípio narrado ou entendido de uma teologia de Scofield, que é uma teologia norte-americana. E isso vale para quem está nos ouvindo aqui. Então, no Brasil, Léo, a gente bebeu muito dessa fonte. A gente entende teologia a partir dos 12 fundamentos de Scofield e entende a escatologia a partir da Bíblia de Scofield, que está ali todo narrado dentro de um fundamentalismo, dentro de um conservadorismo norte-americano, dentro de um evangelicalismo como eu posso colocar assim, sem se tornar pejorativo, de um povo que era do campo, de um povo simples. Os metodistas, batistas norte-americanos que estavam ali no campo de algodão, estavam trabalhando nas lavouras, e aos domingos eles iam para o culto. E aí, daquilo ali, daquele contexto, surgem os pastores, os teólogos, eles desenvolvem uma teologia e nós bebemos disso. Então, quando a gente ouve alguma coisa que vem do Oriente, que vem da Europa, aquilo acaba se tornando um pouco assustador para a gente, né? De modo geral. E sem contar que esse tipo de... essa leitura que esse grupo faz sempre vê uma outra interpretação como querendo destruir a Bíblia, né? Então estão querendo acabar com a Bíblia, assim, desenvolve essa hermenêutica da suspeita, né, de que as pessoas não são piedosas, não têm piedade, né? Então, na verdade, infelizmente, isso está presente, despreza o que a gente tem
do desenvolvimento da pesquisa bíblica, né? Porque tem gente que se dedica ao texto bíblico, à tradução do texto bíblico, e esses grupos acabam vendo as coisas relacionadas à interpretação da Bíblia de modo muito simplista, simplista no sentido de frases de efeito, né? E que não vê a complexidade que é a interpretação de alguns textos, a tradução de alguns textos. Então, quando o cara fala, não, esse texto pode ser traduzido de uma outra forma. Não, na minha Bíblia diz assim, pronto, acabou, e eu não quero saber o que os outros estão traduzindo aí, né? Então, tem essa ingenuidade que acaba redundando numa espiritualidade que não é sadia e que não está de acordo com o que o texto quer nos propor. A gente pode, dentro disso que você está propondo, antes da gente partir para a última pergunta, para o último tema, a gente pode falar, Leonardo, sobre a questão do anticristo, né? E como eu disse aqui, ainda há pouco, você também aprofundou muito mais, em Tessalônica, ou nas cartas tessalonicenses, vai aparecer a questão do anticristo ali, principalmente em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2 e 3. Eu estou com a Bíblia aqui, mas aí custaria um pouquinho de tempo para a gente poder trabalhar o texto mais profundamente. Mas se você quiser abrir na sua casa aí, a gente tem as duas cartas de Tessalonicenses. O capítulo 2 e o capítulo 3 tem ali a manifestação do ímpio. 2 Tessalonicenses 2:9, para você que está nos ouvindo aí. A manifestação do ímpio será acompanhado de graças ao poder de Satanás, de toda sorte de potentes e sinais e prodígios, junto com os enganadores. Ele usará de todas as seduções do mal para aqueles que vão se perder. E aí ele vai desenvolvendo ali. Por isso, no versículo 11 ele fala assim, Léo, por isso Deus lhes enviará um poder que ele vai enganar e induzir muitas pessoas ao erro. Desse modo serão julgados e condenados todos os que derem crédito à verdade, mas consentirem com o mal. Então ele está falando ali no texto, 2 Tessalonicenses 2, do 9 até o 12, está falando de um espírito de um anticristo, que ele vai enganar muitas pessoas, e ele vai usar do seu poder para legislar, matar, punir com muitos sinais. E isso é dado ao anticristo para o final dos tempos. A carta também de 1 João vai trabalhar o espírito do anticristo, que tem muito a ver com o espírito dos gnósticos. E aí isso também vai ser apontado para o anticristo a partir dos fundamentalistas, dispensacionalistas. Queria pedir para você desenvolver um pouquinho disso aí também, da figura do anticristo. Se a gente for pensar mesmo no que o texto apresenta, no caso de 2 Tessalonicenses, né, o texto de 2 Tessalonicenses não usa a expressão anticristo, né? É uma expressão joanina que a gente faz o link entre os dois, né? Eu acho que tem eu posso deixar uma boa referência bíblica. Tem um livro do Oscar Cullmann, que escreveu um livro sobre a formação da teologia cristã, que ele faz um comentário do texto de 2 Tessalonicenses, porque esse texto fala dessa manifestação do homem da iniquidade, né? E tem um versículo aqui, que é o versículo 6 do capítulo 2, que vai dizer: agora também sabeis que ainda o detém, para aparecer só a seu tempo, né? Pois o mistério da impiedade já age, só é necessário que seja afastado daquele que ainda o retém. Né? Então, esse é Tessalonicenses. Esse é Tessalonicenses. Esse texto, né, paulino, está falando de um homem que realmente vai corromper, né? Agora, no texto de 1 João, quando fala do anticristo, ele já tem preocupação com a ideia de um sistema. Né? Perfeito. Um sistema que quer corromper, que vai de encontro ao comportamento cristão, né? Agora, por que eu citei o Oscar Cullmann? Porque o Oscar Cullmann faz uma leitura desse texto, né, em que ele diz as propostas de que isso está ligado ao discurso do Império Romano, né, mas ele faz uma leitura daquela famosa pergunta: o que retém? Porque tem uma leitura que faz de que o que retém é o Espírito Santo, né? Mas ele mostra no texto grego, né, de que, na verdade, isso não poderia ser concebido, essa interpretação, e que o Paulo está dizendo aqui, partindo da ideia de que Paulo escreveu o texto, Paulo está dizendo que a sua atuação e a mensagem do seu evangelho seria aquilo que estaria retendo
a manifestação desse homem da iniquidade. Então, Paulo bebia do que você mencionou anteriormente. Você chegou a mencionar assim, o texto de Mateus diz isso. O evangelho vai ser pregado a todo mundo, então virá o fim. O texto de Mateus bebe de uma tradição judaica de que a vinda do Messias ela estaria ligada à atividade do próprio judaísmo. E aí você tem que Paulo estaria bebendo dessa mesma tradição, dizendo, olha, tem algo retendo a própria propagação do evangelho, do meu evangelho. Aí o Oscar como mostra outras referências bíblicas de que Paulo cria da importância do seu trabalho missionário, de espalhar a mensagem para as regiões mais distantes, como algo essencial para a manifestação do tempo do fim. Né? Então, o que você está esclarecendo para a gente é que não necessariamente o anticristo é uma pessoa, ele é um espírito, um entendimento, é um poder, e isso em João. E em Paulo, isso em João. E em Paulo aparece essa figura da pessoa do anticristo, uma pessoa que lutaria contra a igreja, o espírito do evangelho, mas ele é retido porque o evangelho continua sendo pregado. Mas lembrando que no texto de Tessalonicenses, Paulo não usa a expressão anticristo. Né? A expressão anticristo é a expressão joanina. Perfeito. Para a gente caminhar para a parte final, quais são as melhores regras para a gente interpretar aí a escatologia apocalíptica, os finais dos tempos? Existem algumas linhas de interpretação? Quais são os seus entendimentos aí, Léo? Não, a gente tem o que a gente pode chamar de chave de leitura para entender o texto. Né? Nós fazemos uma leitura do texto bíblico pensando, primeiramente, no caráter normativo do texto bíblico. Né? A gente tem um olhar de texto bíblico como texto sagrado, né? Então a gente lê o texto como um texto que serve de norma para a vida. Né? Então a nossa preocupação é essa. Só que, na verdade, o primeiro caminho de leitura do texto tem que ser o caminho histórico. Né? Então, hoje nós temos muitas ferramentas para entender o texto no seu contexto histórico, político, cultural, de que muitas vezes as traduções, por nós estarmos lendo o texto, entendendo o texto dentro do nosso idioma, nós perdemos o sentido do texto na sua época. Então, a gente tem um arsenal de material que nos ajuda a mergulharmos no passado do texto, né, e termos o que eu estou chamando de chave de leitura para você fazer essa primeira leitura do texto. Então, o erro que as pessoas acabam fazendo é a leitura imediatista. Da forma como eu estou entendendo o texto, eu já vou aplicando o texto. Toda vez que você lê um texto, você, na verdade, você joga muito de você no texto. E aí você precisa deixar o texto falar. Para você deixar o texto falar, você tem que ler o texto várias vezes, você tem que usar algumas ferramentas que vão te auxiliar no entendimento desse texto. Todo mundo que compra uma Bíblia de estudo, ele está reconhecendo que ele precisa de mais informações para entender o texto. E aí, essas informações, elas são produzidas pelo aquilo que a gente chama do teólogo bíblico. O teólogo bíblico faz essa investigação que vai servir para a construção de uma teologia sadia. Então, o caminho são obras boas, né? Porque tudo na vida existem obras boas e ruins, obras boas de introdução ao Novo Testamento, obras boas de teologia do Novo Testamento, um bom dicionário bíblico. Né? Então, são ferramentas que te ajudam a mergulhar no sentido primário do texto e a ver uma coisa que a gente se esquece, né? Quando a gente fala de Bíblia, a gente acabou adotando muito o sentido latino de pensar na Bíblia como um livro, mas não no sentido grego, de que a Bíblia significa os livros. E aí a gente perde as particularidades de cada livro. E aí a gente acaba não vendo a mensagem particular de cada autor. Então, por isso que parece chato quando eu falei assim, não, Paulo não fala de anticristo, porque a cabeça do biblista, ela olha livro por livro, né, para depois a gente poder juntar esses textos e atualizá-los e fazer releituras desse texto, que é o que a tradição cristã faz e precisa fazer. Mas eu estou de acordo, Léo, desculpa te interromper, porque até que a gente conversou aqui ainda há pouco, que, por exemplo,
olha só, pessoal, que palavra tão simples. Arrebatamento. Ela vai aparecer em Atos com Filipe e em Tessalônica com Paulo. Não vai aparecer em João, não vai aparecer em Tiago, não vai aparecer no Apocalipse, não vai aparecer nos Evangelhos. E essa interpretação que a gente faz, posterior, latina, conectando os textos, que conecta o arrebatamento com a segunda vinda de Cristo com o final dos tempos. E a gente não vê isso no autor paulino, eu estou falando besteira. Exatamente. Eu vou pegar o gancho ali, o próprio Vinícius mencionou um texto importante ali, o texto do Valtair Miranda, um Caminho do Professor Cordeiro. Batista, né? E isso, faz uma boa leitura do livro de Apocalipse, é um grande especialista do livro de Apocalipse, né, que justamente tem essa preocupação de fazer uma leitura que pega o aspecto político do texto, que é desprezado nessa leitura que as pessoas acabam fazendo do livro de Apocalipse. Né. Enquanto você estava falando aí, eu também fui pegar um livro para indicar para o pessoal aqui, que você também conhece o livro, O Futuro da Criação, que é de Jung Moltmann e de Levi Bastos, que é nosso amigo, teólogo, teólogo metodista. E eles dois vão trabalhar, está aqui em Jung Moltmann, o Levi Bastos, eles dois vão trabalhar muito a questão da esperança, né? De uma escatologia da esperança, que também é uma boa linha, ou não? Sim, é uma boa linha, e essa linha são linhas que bebem dos resultados mais modernos da pesquisa bíblica, né? Do que ela desenvolveu sobre literatura apocalíptica. Eu vou até retomar uma questão. Eu vi ali uma pergunta do Yuri, né? Porque o Yuri perguntou... Pode ler para a gente. Já passou, foi antes da gente cortar, né? O Yuri perguntou... Vou ler aqui se... para tu, mestre. Que ele bota... foi anterior? Foi Porque anterior. o Yuri botou uma aqui agora. Ele botou, mestre, vou ler aqui para tu. Se algo que detém a manifestação do homem do pecado é a mensagem evangelística, o que exatamente significa tirar isto do meio? O que viabilizaria a revelação do iníquo? Como seria cessar a pregação? Cessando a pregação, o iníquo se manifesta? Ele está perguntando aí para a gente. Isso, nessa leitura que eu mencionei do Oscar Cullmann, a leitura é justamente essa, né? Quando cessasse a pregação paulina, aí se desenvolveria a chegada do iníquo, né? Agora, o Yuri fez uma outra pergunta, que foi, toda vez que a gente fala de apocalíptica, nós ligamos diretamente ao ambiente judaico e ao ambiente cristão. Mas a apocalíptica é um tema que está presente nas religiões, no passado e no presente, né? Então eu citei o zoroastrismo, você tem uma apocalíptica na religião hindu também, um esquema de tempo, um esquema de eras, né? Então isso não é uma exclusividade do judaísmo e do cristianismo, né? Essa ideia de se desencantar com o mundo, ela faz parte também de outros grupos religiosos também. Perfeito. Leonardo, a gente está caminhando aqui para a parte final. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, esse é o momento de vocês mandarem aí. A Duda mandou para a gente, o Valtair é absurdo. Eu concordo, Duda. O Valtair é absurdo, ele é um baita de um professor, não é, Léo? Os livros dele... Não, e as pesquisas dele não só vão para o texto do livro de Apocalipse, que é um grande especialista, mas ele tem pesquisas sobre a leitura do livro de Apocalipse no período da Idade Média, se eu não me engano, do Joaquim de Fiore, né? Que fez uma leitura do livro de Apocalipse na época medieval, que vale a pena também dar uma olhada de como esses textos foram interpretados ao longo do tempo aí. Legal. O Yuri mandou aí pra gente. Sim, perguntei anteriormente sobre as contribuições de outras religiões, sobre a apocalíptica. E aí é um pouco também do que você já falou, não? Quer acrescentar mais alguma coisa sobre isso aí? Sim. Eu acho que se a gente for pensar de contribuição, acho que sem dúvida essa religião que eu mencionei, a religião persa, o zoroastrismo, tem pontos de contato muito significativos com o texto, com o judaísmo tardio. Então a gente pode até desenvolver, né, de que esse zoroastrismo teria influenciado o judaísmo tardio e depois teria influenciado o cristianismo, né? Então, dentro daquela linha de que
nenhuma manifestação religiosa é pura, no sentido de sempre há aspectos sincréticos de outro grupo, o qual a religião acaba bebendo. Então é importante conhecer essa história traditiva. Então vale a pena dar uma olhada nesse grupo, que embora seja uma religião muito pequena hoje, ela tem muitos pontos de contato, dá para fazer muito o que a gente chama de intertextualidade, né? Fazer ligações aí com textos bíblicos, principalmente com o livro de Daniel, né? A escritura, o Avesta, né, tem pontos de contato com o livro de Daniel, que são bem interessantes, e que o autor do Evangelho de Mateus parece que bebe um pouco desse caminho aí de Daniel. Quem trabalha muito isso que você está falando, Léo, é o Jung Moltmann, quando ele vai falar sobre a influência dos persas com o Sol da Justiça, né? Que isso ele é trabalhado durante o texto narrativo bíblico, que ele coloca Deus, Jeová, como o Sol da Justiça, e não como um Deus qualquer, né? Um Deus que não se importaria em julgar e justiçar o seu povo. O Jonatas Garcia está perguntando aqui: epidemias são profecias apocalípticas? E a gente lê só mais uma depois do Jonatas e encerra. As epidemias são lidas dentro do texto bíblico, fazem parte desse discurso ligado ao desejo de uma mudança de tempo, né? Uma mudança de era. Né? É por isso que o discurso apocalíptico ele sempre é um discurso de uma mudança de ordem, né? E sempre vai apontar, como as epidemias e como as guerras, um período em que se estabelece uma nova realidade. Então, por isso que se fala de novos céus e de nova terra. Então, ligando mais uma vez ao texto de Apocalipse. O texto de Apocalipse tem essa preocupação de que o que é a Nova Jerusalém? A Nova Jerusalém é uma nova realidade que se inaugura, né? A Nova Jerusalém ela é um símbolo. Ela não é necessariamente um lugar, né? Mas é um símbolo de uma nova realidade que se inaugura a partir da vitória de Deus. Perfeito. O Fernando, a última pergunta aí para gente. O pressuposto linear do tempo em Cullmann permanece como chave de leitura para o texto escatológico? O pressuposto da linearidade, né, do tempo. O Oscar Cullmann, naquela obra chamada Cristo e o Tempo, ele faz essa leitura, uma leitura ligada à ideia da história da salvação, né? Só que o Cullmann sofreu algumas críticas de que esse esquema da história da salvação ele se encaixa mais precisamente com a obra lucana do que com os livros como um todo. Então, esse esquema ele é válido, né? Mas ele é muito mais um propósito de como Lucas organizou o Evangelho e Atos dos Apóstolos do que uma realidade de todo o texto bíblico. Então, por isso que vale a pena ler a obra do Oscar Cullmann, é um clássico, né, desse esquema, mas tem que se pensar que esse esquema ele não pode ser aplicado ao texto todo. Né? Ele é uma particularidade, né, do texto lucano aí. Para a gente fechar agora, Apocalipse 21:5. Então, o que está sentado no trono disse: eis que eu renovo todas as coisas. Disse ainda: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, a apocalíptica, o final dos tempos e todas as outras tretas que nós conversamos aqui hoje estão apontando que o Messias está sentado no trono e rege sobre a história. Não é o coronavírus que fez o Cristo perder o controle da história. Seria isso? Não, e esse texto ele fala de uma imagem importante, né, que é essa imagem do paraíso restaurado, que é uma imagem que, não só pensando diretamente no texto bíblico, mas é uma imagem que também faz parte do nosso imaginário, não só ligado ao texto bíblico, naquele sentido daquela imagem do campo, né? Às vezes as pessoas têm aquela imagem, eu queria sair da cidade, ir para o campo e viver uma vida mais tranquila, né? Essa é uma imagem um pouquinho da releitura que o autor do livro de Apocalipse faz do Gênesis, né? Aquela ideia de voltar a um estado original, né? E aí é possível fazer essa leitura no sentido de que o livro de Apocalipse está fazendo um convite a voltar a esse estado original, porque os homens haviam se corrompido, né? E aí é necessário voltar, e aí o texto traz o final do texto de Apocalipse é essa ideia
esse consolo de que a criação de Deus vai ter um novo início. Legal. Então, é esse desejo. Às vezes as pessoas olham, o texto tem essa imagem do mundo, né? O mundo no sentido muito se deturpou, né? E aí o livro fala de uma expectativa de um paraíso recuperado, né? E aí é uma coisa que todo cristão tem que ler esse texto e se alegrar com esse tipo de expectativa. Amém. Porque a propagação do reino de Deus, ela é justamente uma propagação que é uma realidade que já começa no agora, na atuação da igreja. E a atuação da igreja, ela quer estabelecer uma ordem, não no sentido impositivo, mas ela quer estabelecer uma ordem baseada no amor de Deus, e que esse amor de Deus restaura o estado original do homem que foi perdido. E aí esse é o grande objetivo. Podemos concluir, então, que a missão da igreja é uma missão escatológica? É trazer o reino vindouro de Cristo por aqui e agora? A gente pode pegar até essa ideia multimaniana, né, de que ao invés de você colocar a escatologia no final, você colocar ela no início, né? Então, como aquilo que move a atuação da igreja, né? Mas não no sentido... tu me revelou, hein, Léo? Mas não no sentido dessa escatologia, como a gente falou, literalista, preocupada em adivinhar o futuro, mas no sentido de viver a esperança anunciada por Cristo. Perfeito. Léo, queria que tu deixasse a palavra final aí para as pessoas que estão nos ouvindo. A gente bateu no outro vídeo aí mais de 80 pessoas, agora já tem aí mais 25 ouvindo a gente. Queria que você deixasse uma mensagem final de fechamento para a gente. Eu acho que a gente usou uma palavra muito importante, que é a palavra esperança, né? E a gente pode, uma das definições que algumas pessoas trazem dessa escatologia cristã é que ela é a esperança em busca de entendimento. Então, na esperança em busca de entendimento, quando a gente encontra esse entendimento, a gente não vai em algumas ondas de algumas interpretações que são feitas em torno da Bíblia, e a gente acaba olhando para a nossa fé como uma âncora realmente da nossa alma, como algo que nos conduz a não ficarmos desesperados. Então, o objetivo principal do texto bíblico é nos ajudar a manter a esperança, manter a fé de que em Deus nós vamos vencer, e que nós temos que contribuir com isso no nosso agir como igreja, na nossa responsabilidade no reino, que não é uma responsabilidade apenas futurista, mas é uma responsabilidade que se realiza quando nós nos contextualizamos com a nossa realidade, quando nós encaramos a nossa realidade e não fugimos dela. Então, essas leituras que foram feitas do texto bíblico foram leituras que convidam as pessoas a fugirem da realidade. E não é o convite feito pelo Jesus dos Evangelhos. O Jesus dos Evangelhos nos convida a encararmos a nossa realidade, né? A encararmos, no nosso caso, o nosso contexto plural e diverso, né, e contraditório, e a buscarmos soluções para esse contexto, né, com base no que os textos bíblicos nos apontam. Então a gente tem, eu gosto sempre de usar aquele texto de que a gente tem que amar a Deus, mas amar a Deus com todo o nosso entendimento, que é uma das facetas desse amor. Né? Tem que amar a Deus na inteireza, e essa inteireza envolve usar o nosso intelecto, a nossa cabeça para pensar, e vemos às vezes que a gente acaba não pensando por nós mesmos e indo em alguns modismos que atrapalham a nossa vivência cristã.